Tendo a função objetivo em mãos, mais da metade do trabalho está feito. A próxima metade do trabalho está mais em detalhes da otimização, porque otimizar, mesmo com métodos matemáticos específicos para isso, nem sempre é uma tarefa fácil, principalmente quando você tem muitos parâmetros para serem otimizados ao mesmo tempo, e principalmente mesmo quando você não tem ideia da grandeza dos parâmetros. Isso não é um problema sempre, porque, por exemplo, parâmetros normais de km, Mimax, das conversões de uma levedura Saccharomyces cerevisiae, de um lactobacilo, a gente sabe mais ou menos. A gente não precisa saber certo, mas a gente precisa saber mais ou menos. Se a gente não souber mais ou menos, é muito difícil, porque o modelo de otimização ele tem que chutar todos os dados do mundo, praticamente. Do menos infinito até o infinito, se você não souber a ordem de grandeza. Então aí vira algo difícil, você tem que ter uma ideia de grandeza. Ou um intervalo onde talvez está aquele parâmetro. Então, a gente tem duas dificuldades aqui. Uma é criar a função objetivo, a outra é com a função objetivo criada, saber mais ou menos onde estão os parâmetros. Bom, vamos ver isso na prática. Vamos aqui fazer começar o processo de otimização importando algumas bibliotecas. A gente vai utilizar uma biblioteca, eu acho que é a biblioteca mais utilizada. Existe uma biblioteca chamada SciPy dentro do Python, que é uma biblioteca para lidar com uma série de funções científicas. Dentro da biblioteca SciPy tem uma biblioteca chamada Optimize, que nessa biblioteca existem diversos e diversos métodos de otimização. A gente vai começar com o mais genérico e simples dele, que a gente não vai nem saber como funciona, que é o método minimize. Então, a gente vai importar assim. A gente vai importar uma função que está dentro de uma subbiblioteca que está dentro de uma biblioteca. Para fazer isso, a gente vai falar from SciPy. Então, SciPy é a biblioteca principal. Dentro da biblioteca SciPy, a gente vai importar a biblioteca Optimize. Então, dentro da SciPy, a gente vai pegar Optimize. Nela, a gente vai importar a biblioteca Minimize. Certo? O que eu escrevi errado aqui? Me parece certo. SciPy. É assim que se escreve. É assim que se escreve, sim. Será que é porque eu não usei ela para nada? Então, beleza. Quando a gente faz aqui, quando a gente importa dessa forma, né? Eu importei aqui direto a função. Eu não importei a biblioteca igual eu importo o PyPlot ou o NumPy. Eu importei direto a função. Essa é a biblioteca, essa é a subbiblioteca, essa é a função. Importei direto a função. Então, o que vai acontecer? Sempre que eu escrever minimize, ele vai chamar a biblioteca. Então, a gente vai lá embaixo e agora a gente vai criar uma nova seção, uma seção de otimização. Vou colocar aqui o texto. Otimização dos parâmetros. O que essa biblioteca minimize, esse método minimize faz? Né? Não é nem a biblioteca, é um método já. O que ele faz? Ele vai minimizar o valor da função objetivo. Ele tem dois parâmetros. Então, vou escrever aqui minimize e vou dar parênteses. Ele vai mostrar aqui, a gente tem dois parâmetros, pelo menos, né? A função e os pesos da função. A gente precisa da função e dos pesos da função para ela funcionar. Depois tem um monte de outros parâmetros que a gente não precisa alterar, são parâmetros que se a gente não colocar, eles vão pegar o padrão, que é, por exemplo, o método de otimização, como que vai fazer uma série de coisas e tudo mais. A gente não vai ver isso, caso vocês façam a disciplina de otimização, a gente pode ver isso mais precisamente. Mas então a gente tem dois parâmetros que a gente precisa aqui. O primeiro parâmetro é a função objetivo, que a gente já criou, então é só colocar aqui FOB, é o primeiro de todos, que é a partir dela que ele vai calcular o erro, então ele vai tentar minimizar o erro. E a segunda coisa
são as estimativas iniciais, os pesos iniciais, que é para o método saber da onde ele partir. É aquele W que a gente colocou lá no começo, os pesos. Lembra que a gente pegava aqui, ó, FOB de algum valor? Pode ser esse, por exemplo. Isso aqui está muito certo, né? Está muito perto. Vamos colocar um valor mais, sei lá, 1.5 e 180. A gente só sabe que ele está perto de 1.5 e de 180. Então eu vou falar minimize a função objetivo com a estimativa inicial W. Essa é a nossa estimativa inicial. Fala, eu não sei qual que é o Mimax, mas eu sei que mais ou menos para a levedura Saccharomyces cerevisiae no meio sem inibição é mais ou menos 1.5 por dia. Beleza, ótimo. É isso aí que você precisa saber. Você precisa ter uma ideia, porque olha aqui, isso aqui é 1.5, isso aqui é 180. Olha a diferença de grandeza. Isso aqui é horrível para otimização. A melhor coisa, na verdade, seria se a gente conseguisse deixar esses parâmetros tudo perto de 1 e colocasse esses pesos, né, essas diferenças lá dentro da função objetivo. Mas tá, acho que vai funcionar. Então vamos rodar aqui. Eu vou deixar aqui o print error dentro da função objetivo, porque vocês vão ver que ele vai... Aí ele vai mostrar o erro todas as vezes que ele passar pela função. Vamos lá. Tá, eu importei a biblioteca, mas eu não rodei aqui, ó. Então vou rodar. Então, vamos lá. Olha aqui que legal. Eu deixei o print. Por que não imprimiu o erro toda vez que passou ali pela função? Então ele achou aqui os valores. 1.8 e 180, um pouquinho para nós. Vou deixar aqui 2 só para ver. Como eu estou com o print lá dentro, deveria imprimir o erro todas... Ah, é que eu não... Óbvio, eu não rodei isso aqui de novo, né? Se eu não rodei de novo... Isso, agora ele imprime todas as vezes. Então vou rodar aqui, ó. Olha o tanto de... Ah, agora ele otimizou bem, ó. Então vamos voltar lá para cima. Toda vez... O que o método de otimização faz? Ele pega e ele começa a variar esses valores aqui. Ele começa a variar o valor de Mimax e o valor de KS. Ele começou com era 93, ele testou 3 vezes, não variou praticamente nada. Aí ele testou alguma coisa que mandou lá para cima o erro, aí ele desistiu de ir por esse caminho. Aí ele testou alguma coisa que abaixou o erro, legal. Aí ele testou alguma coisa que subiu o erro. Aí ele testou alguma coisa que abaixou, testou alguma coisa que subiu, testou alguma coisa que abaixou de novo, testou alguma coisa que subiu, abaixou, subiu, abaixou, abaixou, abaixou. Aqui ele se achou no caminho dele, ó. Tá abaixando, tá abaixando, tá abaixando. Só que ele tá vendo que não tá abaixando mais. Chegou no limite. Chegou no limite, ele falou: bom, dá para testar isso aqui. Isso aqui está gerando um erro bem pequeno. Então a gente até poderia testar com esses valores aqui. A gente poderia ir lá em cima. Dá até para a gente pegar esses valores aqui. Eu poderia e recalcular. Onde a gente calcula o gráfico? Aqui. Então vamos rodar, vamos voltar aqui, trocar aqui, ó, colocar esses valores aqui. Eu vou apagar esse Mimax, que é o que a gente mostrou, e vou apagar esse KS. Então eu tenho uma lista aqui, onde eu tenho, para ficar mais fácil, que é o que você, de uma forma que vocês entenderiam bem, eu vou só copiar isso aqui, ó, vou copiar esse Mimax, esse é o valor de Mimax, e vou copiar esse valor aqui de KS, certo? Coloquei esse valor aqui. Vamos rodar o modelo com esses valores para ver. E vamos plotar aqui. Olha aqui que coisa mais linda. Olha como ficou bonito. Olha como a gente praticamente não tem erro nenhum em nenhuma parte do modelo. Isso aqui é muito legal. E isso é interessante porque ele está compensando uma coisa com outra. Porque eu sei que o valor exato, na verdade, ele não é esse. O valor real, isso aqui é um pouquinho maior, isso aqui é um pouquinho maior. Só que os dois parâmetros têm efeitos similares, né? Esse aqui aumenta a velocidade máxima, mas esse aqui aumenta a velocidade no meio do caminho. Se você aumentar os dois, ou se você aumentar um e não aumentar o outro, pode ter efeitos similares para uma quantidade de dados pequena. A gente está com pequenos dados, com poucos dados aqui, né? A gente está com 10 dados só para ajustar. Então deu certo. A gente pode
testar isso aqui com outra estimativa inicial. Vamos colocar aqui, vamos supor que a gente não tem ideia. Vocês vão ver, vai dar errado, certo? A gente não tem a menor ideia de quanto é os parâmetros dessa função. Então vamos colocar aqui 0, 0, certo? Opa, não é aqui, mas também não importa, é aqui que a gente está minimizando. Então, 0, 0. A gente tem a menor ideia de quantos são os parâmetros. Então vou rodar aqui. Olha os erros enormes que ele encontra. E ele fala aqui, ó, o erro desejado não necessariamente atingiu devido à falta de precisão. Ele falou, bom, de tudo que eu testei, a melhor coisa mesmo é 0, 0. Não achei nada melhor. Então, olhem como a estimativa inicial, saber da onde partir é algo importante. Sei lá, se a gente colocasse 1 e a gente colocasse 120 aqui, será que daria? Ó, 1 e 120, ele chegou em alguma coisa que também não é o mesmo valor que eu cheguei, mas que talvez dentro de um contexto ali com as duas variáveis somadas acaba dando certo, né? Com o efeito combinado das duas variáveis. Onde que a gente gera o modelo? Aqui em cima, né? Então, vou pegar esse valor aqui do Mimax, vamos colocar aqui, vou pegar esse valor aqui do KS e vou colocar aqui. Vamos rodar tudo de novo. Vamos rodar o gráfico. Deu certo também, ó. Tem essa aqui, ela tem um errinho a mais, ó. A gente vê que isso aqui, ó, tem um errinho a mais, tem um errinho a mais aqui, ó. Esse erro aqui tá bem grande, na verdade, ó. Esse erro aqui tá médio, mas que beleza. Modelou. É aceitável. Então, todos esses parâmetros aqui são verdadeiros. Como a gente saberia, na verdade, né? É que aqui a gente está com um ensaio cinético só. Se a gente tivesse 2, 3 ensaios cinéticos, a coisa mudava um pouco. Porque daí teria que ajustar em outras condições também, né? Aí o Mimax e o KS não poderiam ter essas particularidades de posso avançar para cá, posso avançar para lá, que daria certa combinação dos dois, porque a gente está em uma condição reacional só, né? A gente poderia ter mais de uma condição reacional. Não tem problema, a gente poderia ter mais de uma. Poderia ter 10 reações aqui acontecendo, a gente simplesmente calcularia aqui o erro para as 10 reações, não para uma reação só, e tudo bem, não teria problema. A gente poderia ter uma matriz onde todos os erros estão em sequência ali e a gente calcula, todos os dados estão em sequência e a gente calcula para todos. Na próxima aula a gente vai ver um outro método possível também, ainda mais quando a gente conhece bem pouco informações sobre o que a gente quer otimizar.